Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O que houve, mas nós queremos declarar no nome de Jesus que estão uma palavra direta do céu no nome de Jesus. Amém? E eu quero nessa noite rapidamente falar com você aqui uma palavra aonde Deus tem algo para liberar para as nossas vidas no nome de Jesus. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, diga comigo, muito mais abundante. Você pode dizer? Muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, opera em nós. Aleluia. Nós podemos observar que o Senhor, Ele tem desejo, que Ele tem vontades de que nós venhamos ser extremamente abençoados por Ele. Você crê que você é abençoado pelo Senhor? Amém? Nós somos abençoados pelo Senhor, e é por isso que nós também abençoamos a obra do Senhor, porque o Senhor nos chamou para podermos investir, para podermos compartilhar aquilo que Ele tem nos dado. Muitas pessoas às vezes eles nos olham e dizem: pastor, mas eu tenho tão pouco, será que o que eu tenho, vai ajudar? Porque eu gostaria de que eu pudesse contribuir um valor maior. Pois é, se nós todos pensarmos desta mesma maneira, de que quando nós estivermos em uma melhor condição, para assim nós podermos investir na obra do Senhor, pode ser que muitos não vão ter esta oportunidade. Eu quero te dizer que o Senhor não deseja que a obra seja feita por uma só pessoa, por uma só pessoa que tenha condições de sustentar toda uma estrutura. O Senhor quer compartilhar, Ele quer te dar a oportunidade que você também seja cooperador. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos cooperadores. Então o cooperador é aquele que ajuda, aquele que coopera, aquele que investe junto com outras pessoas. Então, no nome de Jesus, eu louvo a Deus por você que é dizimista nessa obra. Eu louvo a Deus por você que tem nos ajudado mês após mês a manter estas portas abertas, a manter esta obra caminhando. Mas eu quero declarar sobre você e sobre você também que porventura ainda não tem sido um dizimista. Aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade para que você possa investir, para que você possa dizimar, para que você possa experimentar as portas dos céus sendo abertas sobre a sua vida. E você que tem investido, eu quero declarar que o Senhor vai continuar aumentando dia após dia na sua vida, e você vai colher a 30, 60, a 100 por um, em o nome de Jesus. Amém? Você que está com a sua oferta nessa noite, fique de pé no seu lugar, mesmo que você não tenha trazido a sua oferta separada, mas nós vamos orar juntos, para que numa outra oportunidade o Senhor também te permita, você possa investir na obra do Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor tem infinitamente mais para realizar nas nossas vidas. Que os meus irmãos possam a cada dia experimentar desta glória, experimentar de um grande mover, de uma grande abundância na sua vida financeira, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, com alegria no seu coração. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Amém. Tem alguém que está nos visitando hoje? Vi que tem uma família aqui, né? O Leandro, sua esposa. Aleluia, são de casa, sintam-se à vontade, né? Nós estamos felizes com a presença dos irmãos no nome de Jesus. Amém? Eu quero, né, sem delongas, compartilhar uma palavra da parte do Senhor com você. Eu, às vezes, lamento que muitas pessoas que têm a oportunidade de estarem conosco, né, que não tem, podemos assim dizer, nenhum obstáculo, mas por qualquer coisa, eles abrem mão. Hoje é domingo, estou cansado, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, né? Infelizmente eles deixam de ser alimentados por uma palavra que pode fazer toda a diferença em uma vida, não é na sua semana. Existem palavras que elas fazem a diferença na nossa vida. Existem palavras que vão trazer uma mudança de comportamento, vai trazer uma mudança de mentalidade, um entendimento no qual às vezes você não tinha a respeito de algo. Eu quero falar com você nessa noite de filhos, não servos, né? Nós precisamos compreender que nós somos filhos. Filhos, diga comigo, eu sou filho amado de Deus. Você precisa ter esta convicção. Não somos filhos porque servimos, porque você desempenha algo na obra do Senhor, porque você vai a um culto, porque você vai numa célula. Você não é filho porque você serve, mas você serve porque você é filho. Você faz as coisas porque você entende que você é filho de Deus. Hoje eu estava meditando a respeito disso, e muitas pessoas, né, nós temos no nosso meio pessoas que são servidoras públicas. O que é um servidor público? Está ali, né, a Sara é servidora pública, né, professora. E a servidora pública, por que ela serve? Ela serve simplesmente de graça porque ela ama ao governo? Não, ela serve porque ela recebe algo em troca. E você precisa compreender que nós, na condição de filhos, nós servimos a Deus, servimos ao nosso Pai, porque nós sabemos que tudo já é nosso. Tudo já é nosso. Quando você tem um entendimento de que você, como filho, tem a oportunidade de multiplicar aquilo que o seu pai confiou nas suas mãos, você vai servi-lo simplesmente para receber um salário em troca? Não, você vai servir porque você sabe que se você multiplicar, em algum momento você vai desfrutar abundantemente daquilo. Então você precisa compreender que nós servimos não porque nós somos servos, mas porque nós somos filhos. Porque nós somos filhos e filhos de Deus. E lá em Lucas 15, que é o texto que nós vamos meditar nele hoje, nós temos a história, a parábola do filho pródigo. Muitos pregam este texto dizendo que aquele filho, ele veio porque ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. Mas se você perceber na íntegra, aquele filho só voltou para casa porque ele sentiu fome. Não teve outro motivo. Ele só voltou para casa porque o seu estômago estava doendo. Ele não tinha mais recursos. Ele tinha gasto tudo aquilo que o seu pai havia lhe confiado. Tudo aquilo que o seu pai tinha separado para ele, ele conseguiu gastar. E nessa noite você abra o seu coração, abra o seu entendimento, para você receber algo da parte de Deus, que vai mudar a sua maneira de agir, pensar e se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus. Aquele filho, ele recebeu algo que ele não merecia. E esse filho recebeu algo que eu e você também recebemos, quando nós tivemos a experiência do novo nascimento. Quando ele voltou para casa, o seu pai lhe deu roupas, o seu pai lhe deu um anel e o seu pai lhe deu uma sandália. Cada um desses itens, desses objetos, tem uma importância muito significante na nossa vida,
para que nós possamos caminhar dia após dia, confiado naquilo que o Senhor já fez por nós. Quando o filho decidiu voltar para casa, ele não queria mais ser tratado como filho, mas ele disse: eu vou voltar para casa porque de repente o meu pai pode me receber como um de seus servos. Porque lá na casa os servos tinham alimento, os servos tinham cama, os servos recebiam um salário, os servos, eles tinham uma estrutura mínima para poder viver. E a Bíblia diz que aquele jovem, quando ele perdeu tudo, ele olhava para a comida que os porcos estavam comendo e ele desejava comer aquelas bolotas, alfarrobas que os porcos se alimentavam. Não era uma condição agradável que aquele jovem se encontrava, mas evidentemente todos nós servimos ao Senhor. Os apóstolos serviram ao Senhor, e o próprio Senhor Jesus se despiu de sua glória e se tornou como um servo. Se tornou como um servo. Há muita glória quando os filhos decidem servir. Há muita glória quando nós temos entendimento: olha, eu sou filho amado de Deus, e é por isso que eu sirvo ao meu Deus. Mas é muito triste quando filhos decidem se tornar apenas servos, decidem apenas se relacionar com Deus na condição de servos. Então, que no nome de Jesus, nessa noite você tenha este entendimento e essa clareza. E o primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 19. Lucas capítulo de número 15, versículo 17 ao 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não mudei, hein? Pequei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus empregados. Você percebe uma grande derrota que esse jovem estava enfrentando, uma grande decadência, porque ele, na condição de filho, ele volta para sua casa e ele diga: pai, me recebe como um de seus empregados, porque eu pequei, eu não mereço. Mas na visão daquele garoto, daquele jovem, ele não era bom o suficiente para se tornar filho, para ser filho. Quantos de nós às vezes queremos merecer algo de Deus? Quantos de nós queremos nos tornar bons primeiro para depois virmos servir ao Senhor? Eu conversava com uma pessoa durante a semana e ela me disse: olha, pastor, eu preciso ainda consertar algumas coisas na minha vida. Uma de minhas filhas se batizou, mas eu não sou de acordo, porque a vida dela ainda não foi mudada, não foi transformada. Enquanto eu não tiver uma transformação, eu não decido me batizar. Eu disse: olha, está errado, porque quem transforma, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Senhor. Você não pode esperar bondade em si mesmo, você não pode esperar ter algo em si mesmo para que depois você possa vir servir ao Senhor. E aquele jovem, ele disse: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Na cabeça dele, em algum momento, ele era digno, em algum momento ele merecia ter o que tinha, mas agora, por ter errado, por ter falhado, por ter, digamos assim, pisado na bola, ele não podia mais merecer a bondade do seu pai. Mas a palavra diz que quando o seu pai o viu de longe, o seu pai correu
em sua direção. Eu imagino que aquele filho, quando ele se aproximava da porta, da porteira ali da fazenda, da casa principal, aquele jovem, ele não sabia como seria a reação do seu pai, e ele estava com o seu coração palpitando, tremendo, com medo de que o seu pai nem sequer o deixasse entrar, porque ele havia envergonhado o seu pai, porque ele havia deixado, desprezado todos os direitos da família. Mas o seu pai, todas as manhãs, ele ficava ali na porta de casa, olhando para as campinas, aguardando, porque ele tinha uma convicção em si mesmo, que em algum momento o seu filho voltaria para casa, em algum momento o seu filho cairia em si e voltaria para casa. E naquele grande dia, quando o seu pai o avistou, o seu pai saiu correndo, levantou os seus vestidos e saiu correndo em direção daquele filho. E um homem de idade naquela época, ele jamais poderia correr por alguma coisa. Era uma tradição judaica que o homem, o ancião, ele jamais poderia apressar-se em seus passos. Mas aquele pai não se importou com nada. Ele simplesmente levantou as suas vestes e saiu correndo em direção ao seu filho. E quando ele chegou no filho, o filho queria dizer: pai, me perdoa porque eu pequei, porque eu falhei. E aquele pai disse: meu filho, eu não quero te ouvir nada. E começava a beijá-lo, a abraçá-lo, a apertá-lo, porque ele estava feliz com aquilo que estava acontecendo. Mas aquele jovem, ele não estava entendendo nada. E de repente o pai grita: olha, traze para mim vestes novas, traze para o meu filho um anel, traz para o meu filho sandálias, e manda matar um novilho cevado, porque hoje vai ter uma grande festa. O meu filho que estava morto reviveu. Às vezes você não entende, fica lendo, mas eu quero te dizer que esse retrato, esta história, ela é minha e ela é sua. Um dia eu e você estávamos longe do Senhor. Um dia eu e você estávamos abandonados, estávamos perdidos, estávamos enterrados em um lago, em um charco de lodo. Mas o Senhor nos tirou de lá e firmou os nossos pés em uma rocha firme. Você crê nisso? Você crê que você foi resgatado pelo Senhor? Que você foi salvo pelo Senhor? E a Bíblia diz que a primeira coisa que aquele jovem recebeu, que está lá no livro de Lucas 15, 22, foi as vestes de justiça. A primeira coisa que eu e você recebemos do nosso Pai, quando nós temos uma experiência com um novo nascimento, são novas vestes para vestir. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículos 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Diga comigo: roupas de salvação. E cobriu-me com o manto de justiça. Olha aí, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas finas joias. Eu quero te dizer que nós recebemos um manto de justiça. O que é o manto de justiça? O manto de justiça é aquilo que o próprio Cristo tirou de si e decidiu colocar em nós. E Ele pegou as nossas vestes sujas e colocou sobre Ele. Ele trocou de lugar comigo e com você, para que Ele fosse pobre e eu e você nos tornássemos ricos no Senhor, para que toda enfermidade recaísse sobre Ele ali na cruz do Calvário, para que eu e você jamais vivêssemos com enfermidades. Então tudo isso que tem acontecido, de certa maneira,
não tem base legal sobre os filhos de Deus. Mas enquanto você não tiver um entendimento de que você é filho amado de Deus e não se apropriar desta verdade para a sua vida, você vai ficar perecendo. Oséias diz que o meu povo perece por falta de quê? Diga comigo: conhecimento. O povo sofre porque não sabe que Deus os ama. O povo diz: ah, Deus me ama, mas será que Ele me ama mesmo? Porque tanta coisa tem acontecido nesses dias. Será que esse coronavírus não é um castigo? Será que esse índice de desemprego não é a ira de Deus sobre todos nós que somos pecadores? Eu quero te dizer, você é filho de Deus. Enquanto nós estivermos no mundo, a palavra do Senhor diz que Jesus ele fez uma oração: Pai, não peço que tire os meus irmãos, os teus filhos deste mundo, mas que os livre de todo o mal. O próprio Jesus orou para que você fosse livrado de todo o mal. Você precisa entender que hoje você foi unido a Cristo, e tudo que Cristo merece está sobre a sua vida. Merece ser honrado? Sim ou não? Então você vai ser honrado em algum momento. Cristo é amado por Deus? Sim ou não? Então você também é amado por Deus. Cristo, Ele perece por dificuldades, Ele tem restrições em sua vida? Sim ou não? Não. Então você também não precisa viver uma vida completamente restrita. Você pode desfrutar de uma abundância que o Pai preparou para você. Aleluia! Você precisa compreender isso nessa noite. Não saia sem entender isso. Não saia. O Salmo de número 40, versículo 2, ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando você se encontrou com Cristo, as suas vestes estavam todas sujas. Pastor, mas eu não fui assim, tão pecador, assim na minha vida. Quero te dizer que todo homem já nasce inimigo de Deus. Em algum momento ele toma uma decisão e ele se torna um com Cristo, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E nesse momento ele se torna co-herdeiro, ele se torna também a ter direitos aquilo que Cristo tem, porque foi garantido lá na cruz do Calvário. Você precisa viver essa vida, você precisa desfrutar disso. Então todos nós recebemos o dom da justiça. Dom significa presente. Você recebeu a justiça como presente na sua vida. Você não é justo simplesmente porque você faz coisas boas. Você não é justo porque você procura ser uma pessoa correta. Você não é justo porque você procura ser alguém que é bem aceito, bem visto na sociedade. Você é justo porque o justo habita em você. É por isso, porque a Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa própria justiça, a que procede do homem, é como um trapo de imundície. E se ela é como um trapo de imundície, pode ter certeza, não presta para nada, a não ser para ser jogado fora. A não ser para ser jogado fora. Mas agora você recebeu a justiça de Cristo. Você recebeu a justiça de Cristo. E aquele filho pródigo, aquele filho que estava voltando para casa, ele não fez absolutamente nada para receber vestes novas. Pelo contrário, ele tinha envergonhado o pai. Imagina nós nos dias de hoje. Imagina você, seu filho pede a sua herança, fala: pai, mãe, vocês estão demorando demais para morrer, está demorando demais para morrer, e aí nós temos essa casa, tem carro, tem um dinheiro no banco, faz o seguinte, me dá o que é meu por direito.
Como assim, meu filho? Vocês não morrem. Eu estou doido para gastar. Eu estou doido para viver a minha vida. Foi isso que esse jovem fez. Pai, me dá o que é meu por direito. E o pai pegou entre os dois filhos e dividiu, separou a herança e entregou para aquele filho. Aquele jovem imaturo, descabeceado, e ele saiu a viver a vida como ele bem entendia, como ele bem sonhava, e gastou tudo. Mas chegou um dia que ele voltou para casa, e a Bíblia diz que ele não fez nada, ele não demonstrou nem sequer arrependimento. Ele voltou porque ele sentiu fome, ele sentiu necessidades, e é por isso que ele voltou para sua casa. Mas quando ele volta, ele recebe presentes. Ele recebe presentes. Coloca algo na sua cabeça. Você jamais mereceria algo da parte de Deus, mas Ele decidiu te amar a si mesmo. Você jamais pode fazer algo para que atinja o padrão de Deus, porque o padrão de Deus é inatingível, é inalcançável. Homem algum consegue fazer algo que Deus vai olhar e vai ficar surpreendido, porque Ele não esperava isso de você. Quero te dizer, ninguém pode surpreender o Senhor. Ninguém ganha de Deus no dar. Ninguém. E aquele jovem, ele recebeu umas novas vestes. Novas vestes. E quando ele diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, é porque em algum momento ele se achava muito bom. É porque em algum momento ele olhava para si e dizia: olha, agora eu agradei o meu pai, agora eu surpreendi meu pai, agora o meu pai não contava com essa e eu estou bem na fita. Em algum momento ele se achava bom, se achava merecedor, se achava digno de ser filho do seu pai. Mas eu quero te dizer, ninguém é digno de coisa alguma, a não ser o Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, a força, todo o louvor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Nunca queira receber aquilo que é de Deus. Nunca pense de si mesmo mais do que convém. Saiba que o homem nada pode ter se primeiramente do céu não lhe for dado. Tudo que você tem é bênção do Senhor, é presente do Senhor, é presente do Senhor, presente do Senhor. Muitos pensam que precisam ser dignos para serem tratados como filhos. É tão triste quando nós nos encontramos com irmãos da fé e eles olham e falam: não, eu não posso participar da ceia porque eu não sou digno. Pois é, eu digo, realmente você não é digno, mas qual dia que você vai ser digno? Quando você pensa que você vai alcançar essa dignidade? Ele fica olhando: quando eu parar de pecar. Eu falei: que dia que você vai parar de pecar? Que dia que você não vai mais errar? Que dia em que você não vai mais tropeçar? Quero te dizer, dependa unicamente de Cristo Jesus na sua vida. Dependa unicamente do Senhor. Só Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É Ele, é tudo por Ele, é por meio dEle. Mas aqui nós temos o apóstolo Paulo, quando ele diz aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 6 ao 8. Romanos, capítulo de número 4, versículo 6 ao 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus
imputa justiça sem as obras, dizendo, presta atenção, olha o que o Senhor está falando. Davi, ele teve essa revelação, e ele disse, olha, o homem ele é muito feliz, quando Deus dá a ele justiça, sem ser por meio de obras, de boas obras, ele é considerado justo. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, e os pecados são o quê? Cobertos. Pecados cobertos não quer dizer que eles não existam, mas quer dizer que o Senhor colocou um manto de justiça para ele não ver o que está ali debaixo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. É mais que feliz. Agora me diga, quem é o homem que não peca? Quem é a mulher que não comete pecados? Mas a Bíblia diz, bem-aventurado são aqueles a quem o Senhor jamais, tem uma versão que diz, jamais imputa pecado. Eu quero te dizer que você é amado pelo Senhor, e por essa condição que você é amado, o Senhor decidiu não mais ver as tuas falhas, se você estiver em Cristo Jesus. Isso te torna feliz? Amém? Isso te dá uma segurança no Senhor, que o Senhor te ama, independente se você tem conseguido acertar todos os dias, ou se em um dia ou outro você tem errado, falhado, tropeçado. O Senhor continua te amando da mesma maneira como você é. Isso é motivo de grande alegria. Mas a Bíblia diz também, lá em Romanos 4, 23 e 24, Romanos 4, versículo 23 e 24, olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Você precisa crer no Senhor. Você precisa crer que a palavra nos mostra que o dom, o presente da justiça nos é dado de graça. Nos é dado de graça, independente de obras. Não queira ter boas obras para você poder dizer eu sou justo. Não queira em si mesmo realizar coisa alguma para você poder dizer eu sou filho porque eu obedeço. Eu sou filho porque eu estou aqui, ó. Ah, você não sabe como que é difícil. Quando chegar lá no céu eu vou dizer, Senhor, você não sabe como é que foi difícil eu chegar aqui. Foi muita renúncia, Senhor, tive que abrir mão de muita coisa. Aí o Senhor vai perguntar, mas que dia que eu te pedi para fazer isso? Como assim? Você poderia ter vivido uma vida muito mais leve, uma vida muito mais feliz, uma vida com muito mais paz. E quando você entende que você é filho e que você é amado, independente da condição que você se encontra, em qualquer dia da semana, eu quero te dizer que o pecado começa a perder forças nas nossas vidas. Começa a perder força. Por quê? O pecado ele é por conta de curiosidade. O pecado ele é por conta de alguém que diz não pode fazer. Aí eu vou falar, por que eu não posso fazer? Deixa eu ver o que tem atrás disso. E acaba você errando o alvo, acaba você falhando. Mas quando você entende que você pode fazer todas as coisas, mas que algumas coisas não convém você fazer, porque isso vai manchar a sua roupa, isso vai deixar você triste, vai entristecer o espírito que habita em você, você começa a dizer não, tranquilamente. Você começa a dizer não, porque você agora é filho, não porque você está na condição de servo e tem medo de perder algo.
e tem medo de perder algo. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. A única coisa que ele fez, ele não teve que obedecer. Abraão não teve que matar o seu filho. Abraão não teve que pagar uma promessa. Ele simplesmente creu. Crer no seu coração. Crer no seu coração. Ele creu na promessa. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Ele recebeu justiça de Deus simplesmente porque creu naquilo que Deus disse para ele. Mas infelizmente muitos não têm crido. Eles dizem que creem, eles dizem que acreditam, eles dizem que querem, mas infelizmente eles não têm demonstrado isso no dia a dia. Mas eu quero te dizer, não ouça o acusador. Não ouça o acusador dizendo: olha, você não merece, você não pode, você não deve, você não é amado. Essas coisas estão acontecendo porque você desobedeceu, porque você não cumpriu aquele dia. Olha, a igreja está num jejum e oração, no propósito, e você não está jejuando, você não está pagando o preço. É por isso que essas coisas não têm dado certo na sua vida. Algumas pessoas têm caminhado dessa maneira, e eles têm deixado de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas o meu papel nessa noite é abrir os seus olhos, é abrir o seu entendimento e trazer clareza para você no nome de Jesus. Mas nós podemos ver que este filho, ele recebeu um outro presente. Esse presente foi o anel. Então o primeiro presente que ele recebeu foi o quê? As vestes, novas vestes, roupas novas. O seu pai olhou para ele e falou: meu filho, essa roupa está muito velha, está muito suja, traz uma roupa novinha, você vai estrear ela agora. E aquele filho recebeu. Mas no segundo momento, o seu pai disse: traz também um anel. Esse anel, ele é poderoso. Os 3 presentes que o pai deu ao filho representam 3 presentes que eu e você recebemos do Senhor. Então você tem vestes novas, mas você também tem um anel, e esse anel representa a autoridade. Diga comigo: o anel representa a autoridade. Você pode ver que os servos que estavam lá servindo, eles não tinham o anel de autoridade. E é interessante que esse filho tinha acabado de queimar 50% praticamente de todo o recurso que o seu pai havia juntado em toda uma vida. E aí o que acontece? O pai chega e fala: põe um anel no dedo dele. Às vezes você não sabe qual o significado do anel naquele tempo. O anel, ele tem o símbolo da autoridade, mas o anel, ele pode ser traduzido para os dias de hoje como um cartão de crédito. Mas não é qualquer cartão de crédito, é um cartão de crédito sem limites. O cartão de crédito Infinity, já imaginou, Leandro? A gente chega lá, fala assim: deu vontade de comprar um novo Sentra 2020 que vai sair aí, vai chegar no Brasil em janeiro. Deixa eu passar o cartão lá. Vou lá, pronto, está pago. E o interessante é que nunca vai chegar fatura para você, porque cai no débito automático, o seu pai já paga lá na fonte. É só você passar o cartão. E naquele momento, quando ele recebe o anel naqueles dias, ele era utilizado como o brasão da família. E quando o filho ele ia ao mercado fazer alguma compra, ele comprava, e ali ele aquecia o seu anel em uma cera, e marcava ali. E depois de alguns dias vinha aquele vendedor para receber lá do pai. O filho que tinha acabado de gastar tudo, o seu pai vai e coloca o anel no seu dedo novamente.
Você acha que ele merecia isso? Sim ou não? Não merecia. Mas o Pai é sempre generoso, Ele é gracioso. Às vezes muitos estão esperando merecer algo de Deus. Não, quando eu melhorar a minha vida, quando eu começar a dizimar, quando eu começar a ofertar, quando eu começar a resolver os meus negócios, aí sim Deus vai me abençoar. Quero te dizer, você já é abençoado em toda a região celeste em Cristo Jesus. Você já tem infinitamente mais. Tudo aquilo que você pediu, pensou ou imaginou através do poder de Deus que opera em você. Você precisa crer que já existe uma autoridade liberada na sua vida, e você ainda não está usando essa autoridade, porque você está esperando o momento de você poder merecer. Mas eu quero te dizer, esse momento não vai chegar. Não vai chegar, porque você jamais irá merecer algo de Deus. Tudo é por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo é por meio da graça, mediante a fé. Olha que lindo esse texto que está lá em Esther, capítulo de número 8, versículo 8. Esther, capítulo de número 8, versículo 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do Rei. Você está profetizando em nome do Rei Jesus, em nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, em nome do Rei, e selai com o quê? Diga comigo, com anel. Com anel do Rei. Porque documento que se escreve em nome do Rei e que se sela com o anel do Rei, não se pode revogar. Aquilo que você recebeu da parte do Senhor, a autoridade que você recebeu da parte do Senhor, ela não volta mais atrás. Ela não volta mais atrás. Autoridade é diferente de poder. Autoridade é diferente de poder. Você pode pegar um oficial, um agente de trânsito. Hoje nós estávamos vindo na estrada e de repente o policial, ele nos olha de longe, e ele estava no canto, à margem. Ele simplesmente atravessa a via na velocidade que eu estou vindo e faz um sinal. Qual a garantia que eu iria parar? O que lhe garante que eu iria parar e frear o carro ali, não atropelar e passar por ele? Porque eu tinha poder. Poder em quê? Tinha força, estava no carro, podia passar em cima e ir embora. Mas ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade delegada, autoridade, ele estava investido de autoridade. Ele estava com a farda. Agora, se ele simplesmente entra na frente com uma roupa de um cidadão civil, é claro que eu não vou atropelar, mas eu vou desviar e falar: ô, vai para o canto. Outros vão dizer: sai para lá, maluco, você é doido. Mas quando você está investido de autoridade, você pode ordenar a Satanás, aos demônios que batam em retirada em determinadas áreas que eles estiverem atuando na sua vida. Você pode declarar no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a autoridade, ela é delegada. Jesus deu autoridade aos 12 discípulos. Jesus deu autoridade aos 70, que eles saíssem pregando em nome dele, expulsando os demônios, curando os enfermos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem autoridade da parte de Deus. Você tem autoridade para você declarar sobre as áreas que estão emboladas na sua vida e dizer no nome de Jesus: bata em retirada. Satanás, pega tudo que é seu e some daqui, porque eu estou te dando uma voz de comando. Não é no meu nome, é no nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você precisa declarar. O sinal de autoridade nas nossas vidas, ele é baseado por meio da fé. Por meio da fé. Mas você precisa declarar aquilo que você crê.
Você precisa declarar. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 13. O que está escrito lá? Quem se lembra? Um texto muito conhecido. Os irmãos estão esquecidos, vamos abrir. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 13. Olha o que está escrito. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. O que está escrito? Crie, diga comigo, crie. Por isso falei. Nós cremos. E é por isso que também nós falamos. Você tem falado contra as áreas que têm te resistido na sua vida? Você tem declarado em fé quando as resistências têm se levantado e têm tentado te impedir, têm tentado te desanimar? Essa semana, quando nós estávamos ali compartilhando, o curso de criação de filhos, e eu falava com a nossa irmã, eu dizia: olha, quando vier situações como essa, simplesmente feche seus olhos e declara com toda a sua fé: Jesus me salva, Jesus me salva. Porque quando nós clamamos o nome do Senhor, Yeshua, Salvador, Ele te salva em qualquer circunstância que você estiver vivendo. Uma pessoa que está afogando, adianta eu pegar o meu manual e falar assim: olha, aprenda que eu vou te mandar o meu livro para você aprender a nadar em 5 etapas. Adianta? Não, ele precisa de uma boia, porque ele está se afogando. E naquele momento nós vamos declarar: Jesus me salva. E quando você clama para o Senhor te salvar, a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E você vai ser salvo, você vai ser liberto, você vai ser trazido à segurança. Nós precisamos compreender que lá, o texto em que Jesus delegou, liberou a autoridade, o Senhor estava dando o anel para os seus discípulos, e esse anel foi dado para mim e para você, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, amém? Use esse anel de autoridade, declare em fé todos os dias, profetize contra as circunstâncias, declare: o meu marido vai ser liberto, o meu marido vai ser salvo, a minha casa vai ser restaurada, a minha família vai ser curada, os meus filhos viverão uma vida, os meus filhos experimentarão a glória do Senhor. Declare todos os dias isso sobre a sua vida, e você vai ver as coisas acontecendo. Mas nós recebemos quantos presentes que eu disse? 3. O primeiro é o que mesmo? Novas vestes. Segundo presente, o anel de autoridade. O terceiro presente são as sandálias. Irmãos, as sandálias, elas falam o sapato da aliança. Eles representam direitos. Esse dia, quando nós lemos esse capítulo, eu não me recordo se foi na terça ou quarta-feira. Esse texto ele falou muito comigo, porque muitos de nós não temos vivido realmente a condição de filhos. Nós não temos experimentado aquilo que o Senhor tem já liberado para nós. Nós às vezes nos sentimos completamente acusados por vermos que às vezes alguém foi injusto comigo, com o outro. Às vezes você olha e você fala: eu não tenho autoridade para poder falar dessa maneira. Quem sou eu para poder falar de Jesus? Irmão, faz a oração aí na hora do almoço. Não, eu não tenho essa autoridade. Tem que ser o líder, tem que ser o pastor, tem que ser o discipulador, tem que ser fulano de tal, para poder o Senhor ouvir. Quer te dizer, você já tem autoridade, e agora você vai entender que os seus direitos foram resgatados em Cristo Jesus. O terceiro presente que esse jovem recebeu, sem merecer, sem fazer nada, foram as sandálias. Representam as sandálias.
ele estava tendo, representam os direitos, ele estava tendo novamente os seus direitos entregues a ele. Porque uma vez que aquele filho foi embora, decidiu abandonar o pai, decidiu virar as costas para a família, decidiu abrir mão de tudo que estava preparado para ele estava perdendo todos os direitos, todos os direitos. Mas no momento em que o seu pai diz: traz sandálias para ele, o seu pai estava lhe devolvendo os direitos. O seu pai estava lhe devolvendo os direitos. Mas a atitude oposta, tirar os sapatos, tem o sentido de que, se colocar os sapatos, você está recebendo os direitos. Quando você tira, você está abrindo mão dos direitos, você está abrindo mão deles. E um texto interessante, nós temos lá no livro de Ruth, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Ruth, capítulo de número 4, versículo 7 e 8. Deixa eu localizar aqui. Ruth, capítulo de número 4, 7 e 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: esse foi o momento em que Boaz, ele decidiu se casar com Ruth. Boaz era na condição de remidor, mas ele tinha uma outra pessoa que era um remidor, que estava antes de Boaz. Ele precisava que este remidor que vinha na sua frente abrisse mão dos seus direitos, para que depois ele pudesse assim remir a Ruth. E olha o que diz o texto: havia, pois, já muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e permuta, para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. E disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Toma para ti, e descalçou o sapato. Neste momento, nós percebemos que Boaz, ele recebeu agora um direito legítimo para se casar com Ruth. Ele recebeu o direito legítimo, porque o remidor mais próximo, ele simplesmente tirou os seus sapatos e disse: Boaz, eu não quero esse direito, pode ficar com ele para você. Então todas as vezes que você olhar alguém que está na palavra do Senhor, tirando as suas sandálias, tirando os sapatos, é porque está representando que ele não tinha direito de estar ali, ou que ele não tinha o direito, ou que ele estava abrindo mão do seu direito. Então em Deuteronômio 25, versículo 7, você tem, esta obra descrita, você tem toda esta lei descrita do remidor. Quando o homem não queria redimir o seu irmão, ele abria mão, e a Bíblia diz que naquele lugar, naquela cidade, ele ficava conhecido como o descalçado, porque ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão dos seus direitos. E a palavra do Senhor nos mostra quando Deus chamou a Moisés para se encontrar com ele. Êxodo capítulo de número 3, versículo 4 e 5. Êxodo capítulo de número 3, versículo 4 e 5. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os calçados de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, você não tem direito de estar aqui. Moisés, se você quiser estar aqui junto comigo, você precisa abrir mão dos seus direitos. Você precisa abrir mão daquilo que você acha que tem direito.
porque ninguém tem o direito de estar diante do Senhor. O Senhor que decidiu nos receber, o Senhor decidiu nos aceitar, o Senhor é quem decidiu ter, a expansão da sua comunhão para comigo e com você. Não fique esperando poder merecer algo para depois você se relacionar com Deus. Aquele jovem que não tinha direitos nenhum, o seu pai lhe restabeleceu os direitos, porque ele estava voltando para a condição de filho. Ele estava voltando para a condição de filho. Mas eu quero te dizer que da mesma maneira que o Senhor falou para Moisés tirar as sandálias dos pés, hoje eu e você recebemos novas sandálias, para que nós possamos nos achegar diante do Senhor com ousadia. Você pode chegar diante do Senhor com ousadia, dizendo: Pai, eu estou aqui para tomar posse daquilo que o Senhor já me garantiu por meio de Cristo Jesus lá na cruz. Pai, eu estou aqui porque eu sei que Jesus me ama, eu sei que o Senhor me ama, e no nome de Jesus todas as coisas já estão prontas para mim. Pai, eu preciso disso. E você vai ver o seu Pai agindo em seu favor, você vai ver o seu Pai agindo por você. Hoje nós temos direitos garantidos por causa da nova e eterna aliança. Aleluia, irmãos. É a nova, mas ela não é apenas nova. Eu quero te mostrar que ela é eterna. Eternidade não tem início, não tem meio e não tem fim. É para todos sempre. E agora você pode chegar diante de Deus com ousadia, crendo na palavra do Senhor, crendo que Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Josué, em algum momento da sua vida, ele estava ali na sua primeira batalha, e a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor aparece para ele, e ele diz: quem é você? Você é por nós ou é contra nós? Você está do nosso lado ou está contra nós? O Senhor falou: não, eu sou o Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento Josué se abaixou e adorou ao anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor era o próprio Deus aparecendo para Josué. Mas quando o Senhor diz: não, eu sou o Senhor, o Senhor estava dizendo: olha, eu não estou do seu lado, eu não estou do lado deles. Eu quero te dizer, é você quem está do meu lado, é você quem está no lucro, é você quem eu estou trazendo para perto de mim. Quero te dizer que naquele momento ele tirou as sandálias dos seus pés e se relacionou com o Senhor. O Senhor falou: olha, tira a sandália dos seus pés, porque quando ele estava tirando a sandália dos pés, o Senhor estava dizendo para ele: olha, não é eu que estou do seu lado, é você que está do meu lado. E se você quiser estar do meu lado, vai ser conforme as minhas regras, as minhas normas, as minhas condições. Você vai caminhar de acordo com o que eu determinar para você, e você vai ver que tudo vai dar certo. E uma loucura que pareceu para todos, eles receberam uma instrução de simplesmente dar 7 voltas sobre os muros de Jericó, não apenas com armas, mas com instrumentos. Na 7ª volta eles começaram a tocar todos os instrumentos, e de repente as muralhas se romperam, e eles venceram uma guerra, porque Josué entendeu: eu preciso abrir mão dos meus direitos, eu preciso entender que eu não vou conseguir nada por mim mesmo, eu preciso compreender que é melhor eu estar do lado do Senhor do que simplesmente ter o Senhor comigo, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é Ele quem me conduz, é Ele quem me leva para águas tranquilas, é Ele quem é o meu socorro, Ele é o monte em quem eu posso confiar. Você precisa compreender isso. O Senhor disse: eu não fico do seu lado, mas é você quem fica do meu lado. Mas
Existe um outro personagem que nós não falamos dele. Eu quero finalizar com você em cima dele, que era o irmão. Muitas vezes, eu e você nos colocamos na condição do irmão do filho pródigo. Por quê? O irmão do filho pródigo, ele simplesmente olha de uma posição superior. Esse aí não poderia ter feito isso. Como que eles vão aceitá-lo novamente no nosso convívio? O meu pai não poderia simplesmente aceitar o meu irmão de volta, este jovem que desprezou tudo, e agora ele volta e o meu pai faz uma festa ainda para ele. Não está certo. Eu não concordo com isso. Muitos de nós temos a postura do irmão do filho pródigo, quando nós achamos que nós somos melhores do que o outro. Eu quero te dizer, nós estamos todos nivelados diante de Deus. Nós estamos todos nivelados diante de Deus. Todos nós recebemos vestes novas, todos nós recebemos autoridade da parte de Deus, todos nós recebemos sandálias novas. Mas porém, alguns não usam as suas vestes, outros não usam os seus anéis, e outros não calçam as sandálias do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, que este filho, ele teve uma postura diferente, e ele começou a recriminar o seu irmão. E observa que o filho mais velho, ele diz ao seu pai: pai, há muitos anos eu te sirvo. Ele não se enxergava como filho. Há muitos anos eu te sirvo. O problema é que somos filhos e não servos mais. Você é filho de Deus e não apenas servo. Lembre que você serve a Deus não para ser filho. Você serve porque você já é filho. Você serve porque você entendeu que tudo é seu, tudo foi colocado à sua disposição, e é por isso que você hoje está aqui. E aquele filho, ele se relacionava na condição de apenas servo do seu pai, como um servo, e por causa disso, ele nunca havia desfrutado da herança. Ele nunca havia desfrutado da herança. Quem se relaciona com Deus na condição de servo, ele fica esperando o momento para poder merecer uma posição. Ele fica esperando o momento para poder merecer ser honrado. Mas ele começa a dizer algumas inverdades. Ele diz: pai, nunca transgredi uma ordem sua. Aqui dá uma grande mentira, porque qual filho nunca desobedeceu ao pai? Qual filho nunca desagradou o coração do pai em algum momento? E aquele filho, ele se enxergava nessa condição: eu sou bom, eu nunca desobedeci o meu pai, eu nunca afastei de dentro de casa, eu nunca virei as costas para o meu pai, eu nunca desamparei a minha família. Isso era uma grande verdade, pois só houve um filho perfeito, Jesus Cristo. Esse sim fez toda a vontade do Pai. Mas ele diz também: pai, o Senhor nunca me deu nada, nem sequer um cabrito. Uma outra mentira, porque ele havia acabado de receber a herança também. E como ele era o filho mais velho, havia um costume na época que quando haviam-se dois irmãos, a herança era dividida por 3. O irmão mais velho ficava com 2/3 da herança. Ele havia recebido 66%. E como que ele diz que nunca recebeu nada do seu pai, sendo que ele estava com toda uma herança, digamos assim, aplicada no banco, guardada, e ainda vivendo dentro da casa do pai às custas do pai? Então, naquele momento, o pai diz: meu filho, você não está entendendo,
Você está aqui comigo todo esse tempo, mas você não entendeu nada. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que está comigo está com você. Desfrute. Tudo que você precisou eu sempre te dei. Tudo que você desejou eu sempre te dei. Mas você está nesse nível de distância. Mas eu quero te dizer, entre no papel de filho nessa noite. Não viva apenas como um servo, tentando esperar o momento certo para que Cristo, para que Deus te abençoe em áreas da sua vida. Mas tenha esse coração que você é filho e que na condição de filho você pode viver todo o bem que Ele preparou para você. Amém? Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero orar porque muitos às vezes não vivem a vida que o Pai planejou para que ele possa viver, mas que você nessa noite tenha clareza, tenha sua mente aberta, para que você possa desfrutar infinitamente mais de tudo que Ele tem para cada um de nós. Pai querido, muito obrigado. Obrigado nessa noite, porque nós compreendemos que nós somos amados pelo Senhor. Nós compreendemos, ó Deus, que grandes coisas estão reservadas para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê aos teus filhos nessa noite este coração de convicção de que são profundamente amados pelo Senhor, que eles compreendam que eles foram chamados para viver o sobrenatural, que eles não precisam em momento algum mendigar alguma coisa, mas para que eles possam achegar com ousadia diante do Senhor, com o seu coração cheio de fé, para que eles possam usar o anel de autoridade e declarar tudo aquilo que eles precisam trazer à existência nesses dias. Pai, nós queremos declarar que a fé, ela vai se manifestar nos nossos corações, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha uma semana de vitória, no nome de Jesus.